Fala galera, bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Atenção, John Textor falou a respeito da saúde financeira do Glorioso e sobre a disputa societária. É o que eu trago neste vídeo em mais um conteúdo robusto após a vinheta. Pois é, galera, John falou sobre o momento financeiro do Botafogo e também sobre as disputas na Eagle. Vou ler um trecho que está no Fogão Net e comentar em cima. Há aspectos importantíssimos a serem observados. Palavras do John. Eles disseram, então ele abriu aspas. Bom, John fez isso em nome da Eagle Cayman. Essa é a empresa dele. Fechou aspas. E o John continua. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. A Eagle Cayman, que se chama Eagle Football Group, nas Ilhas Caimã, foi formada em 2024 para que todos os interesses da Eagle fossem consolidados naquela única entidade das Ilhas Caimã para oferta pública inicial, IPO, na Bolsa de Valores de Nova York. Então, quando eu estava criando esses novos instrumentos para levantar fundos para o Botafogo, fiz isso em nome da Eagle Football Group nas Ilhas Caimã, o que os advogados da Ares e os advogados do novo diretor independente nem sequer entenderam. Então havia um medo por parte do grupo Ares, por parte da Eagle, de que o John Textor pudesse dar um golpe, entre aspas, tirando o Botafogo da Eagle e também conseguindo lidar de uma outra forma com a dívida que o Textor tem com o Grupo Ares, que é um fundo norte-americano que prestou muito dinheiro ao empresário para que ele pudesse comprar o Lyon. A Eagle não entendeu a gestão do Textor à frente do Lyon, não gostou, ele saiu do clube francês, embora ainda seja acionista majoritário da Eagle, ou seja, detentor também da maior parte do Lyon, mas lá ele não tem mais a força que já teve. Toda essa movimentação, John Textor vindo mais para o Brasil, ficando mais no Botafogo, com a movimentação nas Ilhas Caimã também, o próprio empresário assume que o Grupo Ares não entendeu e que os advogados do novo diretor independente da Eagle não entenderam também que a ideia nas Ilhas Caimã era em função da Eagle, para que houvesse o IPO, para que fosse feita a oferta pública inicial na Bolsa de Nova York. São as palavras do John. É claro que a Eagle pode ter outra versão, o Grupo Ares pode ter outra versão também. Então, por isso, John Textor vai falar posteriormente, nessa entrevista que deu ao UOL, que houve um mal-entendido. Vou ler o trecho e depois comento com vocês também. Vamos lá, galera. John Textor disse, então, tudo não passou de um mal-entendido enorme sobre os mecanismos pelos quais o Botafogo precisa para ser capaz de forma independente para continuar crescendo. Acho que, veja bem, meu objetivo é que a Eagle permaneça unida em seu ecossistema atual, porque esse relacionamento multiclubes tem funcionado muito bem para o Botafogo. Vamos lá, galera, de novo. Então, tudo não passou de um mal-entendido enorme sobre os mecanismos pelos quais o Botafogo precisa para ser capaz de forma independente para continuar crescendo. Eu entendo as palavras do John Textor, só que mal entendido talvez seja algo muito superficial, um termo muito superficial para ser utilizado no momento, já que há disputas na justiça em alguns países. O John Textor já teve ou está tendo embates na justiça com o Eagle e agora o Grupo Ares deu ao John mais um ano para ele conseguir pagar a dívida que tem com esse grande fundo norte-americano, mas sempre houve essas disputas até de narrativas, ou de um tempo para cá vem se levantando esse tipo de disputa até de narrativas também através da mídia. Então não é só, creio eu, um mal-entendido, mas o John acredita que seja um mal-entendido, embora mais à frente vá dizer também que poderemos ver sim uma ruptura entre Eagle e o Botafogo, com ele recomprando o clube com sócios e por aí vai. Acho que, veja bem, meu objetivo é que a Eagle permaneça unida, é o objetivo dele no ecossistema atual. Ele acredita que o Botafogo, continuando nesse ecossistema,
pode se dar bem, como se deu com o Almada vindo para cá pensando em depois ir para a Europa, Luiz Henrique e outros jogadores ele vai citar também. Conquistamos um campeonato ao conseguirmos prometer uma passagem para a Europa para jogadores como Thiago Almada, Lucas Perry, Luiz Henrique e Adrielson. E por isso eu gosto do ecossistema da Eagle. Temos algumas dificuldades internas dentro do nosso grupo de acionistas devido aos desafios que enfrentamos em diferentes partes do mundo. E sim, já consideramos um cenário de divórcio, onde eu compraria o Botafogo com os sócios e o tiraria da Eagle. Mas também trabalhamos muito em algumas ideias melhores para nos mantermos juntos. Então ele quer se manter, ele quer manter o Botafogo na Eagle, mas já pensa na possibilidade do divórcio e fala em comprar o clube. Aqui entra o clube social do Botafogo, porque quem está trabalhando hoje no Botafogo associativo quer ver garantias financeiras. O John Textor tem condições de recomprar o Botafogo, ele tem alguém com ele para fazer o investimento, ele tem essa saúde financeira para investir, para comprar o Botafogo. E depois, o que vai ser do Botafogo? O Botafogo vai ficar nas mãos do John Textor se ele comprar o clube por gratidão, ou ele vai ter condições de levantar recursos junto com a instituição, junto com o futebol do Glorioso, para que o time siga competitivo, brigando por todos os títulos. Então o Clube Social está trabalhando também, observando o cenário, vendo o que pode se apresentar, para não deixar o futebol com o John Textor apenas por gratidão, embora sejamos todos gratos. E aí quando eu falo embora sejamos todos gratos, somos nós torcedores, todo mundo, quem está no Clube Social, quem é torcedor, nos lugares mais distantes também, claro, sempre muita gratidão ao Textor, mas temos que olhar para frente. Então, todo mundo querendo entender o que está acontecendo, e estamos lendo aqui as falas do Textor ao UOL. Ele segue e tem outros pontos importantes a serem observados, e eu já comento. Mais palavras do Textor. Então, eu sei que os torcedores querem uma resposta para essas coisas muito rapidamente, porque é assim que somos. Ainda não sabemos se vamos continuar juntos ou se o Botafogo vai se separar. Mas posso dizer que o clube está indo bem e muitas pessoas estão nos oferecendo capital através da Eagle para continuarmos juntos. Então, tem capital com o Botafogo dentro da Eagle. Pessoas oferecendo, segundo John Textor, capital com tudo seguindo como vem até agora. E outras pessoas estão nos oferecendo capital para nos separarmos. Mas ninguém precisa se preocupar com a gente pagando as contas do Botafogo, porque a Eagle ainda é dona de 90%. Por enquanto, o Botafogo tem recurso e ele diz que também tem gente oferecendo capital para que haja a separação. E o Clube Social também observa o cenário com uma separação, mas uma separação até do John Textor, com outras pessoas oferecendo capital, injeção de recursos para que haja até uma compra do futebol do Botafogo. Então tem muita coisa acontecendo, difícil que tudo se resolva de uma hora para outra, embora o Botafogo precise vencer, por exemplo, o Flamengo na quarta-feira, focar em entrar na Libertadores em 2026, se manter no G6, mas buscar uma vaga no G4 para que haja mais tranquilidade, para o planejamento ser mais bem feito para a temporada que vem. Só que é óbvio que o extracampo também influencia. A gente espera que agora influencie menos. Só que daqui a pouco o Botafogo tem que fazer janela, tem que fazer limpa no elenco, alguns jogadores precisam ser negociados, isso é natural, todo clube precisa disso, o Botafogo precisa contratar. Teve uma fala do Textor em outro momento que me chama a atenção, porque ele disse o seguinte: em algum momento, numa reunião interna, alguém perguntou se não era necessário diminuir as expectativas dos fãs, dos torcedores. O Textor disse que não. Diminuir expectativa, agora que o Botafogo é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, um time grande como o Botafogo, um gigante do futebol mundial, agora novamente protagonista, difícil chegar a esse nível e depois diminuir expectativa. Não é isso que a torcida espera. Então vamos observar com muito critério, muito cuidado, tudo que vem saindo também na mídia. Então, nessa mesma entrevista, o John Textor falou a respeito da receita do Botafogo, que saiu de cerca de 20 milhões de dólares lá em 2022,
quando a SAF foi implementada, para cerca de 240 milhões de dólares agora. O Botafogo podendo bater um recorde de receita. Podendo bater não, vai bater o recorde de receita. Aí estamos falando de mais de 1,3 bi. Isso mesmo, não vimos o Botafogo com essa condição e hoje o clube pode realmente ganhar muito dinheiro. Pode gerar muita receita, pode fazer muita grana, mas claro que precisa ser bem gerido e estar competindo sempre em cima. Tem muito dinheiro de premiação nisso também. O Botafogo ganhou muito dinheiro com premiação por conta do título brasileiro, do título da Libertadores. Em 2025, o Botafogo disputou a Copa do Mundo de Clubes. Poderia ter conseguido mais recursos também, se tivesse avançado, e tinha condições de avançar. Saiu para o Palmeiras nas oitavas de final, após ter feito uma ótima primeira fase, principalmente naquela vitória épica sobre o Paris Saint-Germain, o Botafogo que deixou para trás o Atlético de Madrid, mas viu times menos fortes chegando mais longe. Caso do Fluminense, que foi às semifinais. Só que o ano do Botafogo foi tão bagunçado que, recentemente, o Botafogo perdeu para o mesmo Fluminense por 2-0 no Maracanã. E o Glorioso vinha de 8 vitórias seguidas, 9 jogos sem perder para o freguês. Pois bem, galera, então, muita coisa sendo dita também pelo acionista majoritário do clube. Vamos aguardar, mas à medida que forem saindo notícias, eu tento de alguma forma tratar aqui com vocês também, porque no ar a gente sempre pega alguma coisa. Siga o Futebandeira no Instagram e no TikTok. Hoje vai entrar um conteúdo muito legal com Bruno Cantarelli. Nós montamos 2 times do Botafogo na base da aleatoriedade, mas com jogadores importantes, craques de bola que nós vimos. Tem gente que não é craque, aí tem uma polêmica ali, mas é legal. Futebandeira no Instagram e no TikTok. Em breve aqui no YouTube. E hoje às 18 horas estarei também no Placar Aberto, na Placar, aqui no YouTube. E a ideia é voltar a fazer lives aqui no canal Fabiano Bandeira também em breve. Beleza? Todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like e ativando o sininho. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui! Fogo!